Seja bem-vindo ao Desporto. A Assembleia Geral da Liga de Clubes decidiu ontem o alargamento do número de clubes do Campeonato Nacional de Futebol para 18 equipas. A mesma reunião serviu também para ponderar uma queixa à Comissão Europeia contra o monopólio das apostas detido pela Santa Casa da Misericórdia e contra o monopólio dos direitos televisivos detido pela Olivet Sportos. Depois de várias horas de reunião, ficou decidido: o Campeonato Nacional de Futebol vai passar a ter 18 equipas na próxima época, mais duas do que as que existem atualmente. Na prática, estas medidas significam que ninguém desce este ano, ou seja, o último classificado do campeonato vai continuar na Primeira Liga para o ano que vem. O aumento do número de clubes foi aprovado com 31 votos a favor, 15 contra e 2 abstenções. Uma decisão em que o Futebol Clube do Porto se manifestou contra e que mereceu duras críticas no final da reunião por parte de Rui Alves, presidente do Nacional da Madeira, que diz que a medida é ilegal e que pretende impugnar a decisão. O Futebol Clube do Porto, Benfica e Braga não estiveram no encontro, mas os presidentes ponderaram ainda uma queixa à Comissão Europeia contra o monopólio da Olivet Sportos no que diz respeito a contratos televisivos. Os clubes presentes na reunião pretendem anular os atuais contratos e centralizar a negociação na Liga de Clubes, uma medida que poderia permitir aumentar as receitas. Quanto à exploração de apostas desportivas, o Conselho de Presidentes decidiu apresentar uma queixa à Comissão Europeia por causa do monopólio detido pela Santa Casa da Misericórdia. Em causa estará uma violação da Lei de Jogo de 2003, que previa que fosse dada mais informação ao organismo do que a que foi transmitida. A Federação Internacional de Basquetebol está a ponderar alterar o formato do Campeonato do Mundo da modalidade. A prova poderá passar a ter 32 equipas. A intenção foi avançada pelo presidente da Federação Francesa de Basquetebol, que admitiu que o Campeonato do Mundo poderá passar a ter 32 participantes, ao contrário das 26 equipas atuais. Esta medida entraria em vigor a partir de 2017. O Campeonato do Mundo joga-se com 26 equipas desde 2006 e vai jogar-se em Espanha em 2014. França e Alemanha já se candidataram para organizar o campeonato em 2018, que poderá assim ter um novo formato. No BNP Paribas Open em Indian Wells, Novak Djokovic está na próxima ronda. O tenista sérvio venceu Kevin Anderson pelos parciais de 6-2 e 6-3. O atual número 1 mundial, Novak Djokovic, não teve dificuldade em ultrapassar Kevin Anderson na terceira ronda do torneio de Indian Wells. O sérvio precisou de 1 hora e 37 minutos para ultrapassar o sul-africano pelos parciais de 6-2 e 6-3. Djokovic, o jogador mais bem classificado do ranking ATP e vencedor da última edição da prova, passa assim à quarta ronda do torneio Masters 1000. O sérvio vai agora defrontar Pablo Andujar na próxima ronda, que venceu o espanhol Albert Ramos pelos parciais de 7-6 e 6-4. Nos outros encontros da ronda, John Isner venceu o argentino Juan Mónaco com um duplo 7-5, enquanto o francês Gilles Simon bateu o suíço Wawrinka com um duplo 6-4. E hoje olhamos para o ténis com Marta Talhão e também para o BNP Paribas Open. Olá, Marta, bem-vinda. Começamos pelos portugueses. Frederico Gil foi eliminado na segunda ronda. Uma prestação que fica aquém das expectativas? Não diria que fica aquém das expectativas. Penso que este é um Masters 1000, portanto é um torneio onde estão os melhores jogadores do mundo. O Gil está na casa dos 80, 90 melhores, se olharmos só para o ranking. Portanto, não podemos dizer que ter perdido na segunda ronda seja um mau resultado. A verdade é que o Gil passou à segunda ronda. Na segunda ronda encontrou um oponente muito difícil. O John Isner tem um dos melhores serviços do circuito ATP. É o segundo melhor tenista norte-americano da atualidade e era de facto um oponente muito difícil. E o Gil, a verdade é que se bateu bem, fez um excelente jogo, jogou muito bem, mas ali nos momentos decisivos, de facto, a maior experiência, o estar mais habituado a este nível de competição por parte do John Isner, acabou por fazer toda a diferença. Mas o Gil deu excelentes indicações, vai agora voltar ao circuito Challenger, vai competir em Dallas, no circuito Challenger, antes depois, daqui a 2 semanas, ir para Miami, outro Masters 1000. Acho que o Gil está a jogar muito bem neste início de época e penso que se perspectiva uma excelente época de 2012. E quanto ao Rui Machado, uma lesão no pulso que não vai nada a calhar nesta altura da época? Pois, o Rui Machado está
a percorrer o caminho inverso, digamos assim. O Rui jogou 7 jogos em 2012, perdeu os 7 jogos e agora descobriu-se que, de facto, ele tem estado com dificuldades físicas, tem uma lesão no pulso que tem dificultado os treinos nos últimos tempos e ele acabou por decidir, esteve reunido com os fisioterapeutas da ATP e acabaram por decidir que ele não vai disputar nem o Challenger de Dallas, nem o Masters 1000 de Miami. Ele era, de facto, para continuar agora no continente americano. Depois de Indian Wells, ele perdeu à primeira a Indian Wells, já está de volta a Portugal, a fazer treino apenas no ginásio, para ver se consegue recuperar e embalar para uma época de 2012 que se espera melhor do que, de facto, estes 3 primeiros meses que foram muito negativos. Mas que poderá ficar mais difícil depois desta lesão. Sim, sem dúvida. É uma lesão no pulso que parece que o tem afetado já há algum tempo, mas agora o importante é, de facto, ele recuperar-se a 100%. Isso é o importante. E, de facto, se ele viu que não estava em capacidades físicas para jogar os próximos torneios, a medida certa sempre é parar, recuperar-se e depois voltar a competir. Marta, analisamos agora o quadro feminino. Kvitova foi eliminada na terceira ronda, de certa forma, de forma surpreendente. Sim, analisando o quadro feminino de Indian Wells, eu diria que temos 2 jogadoras cuja eliminação foi surpreendente. Uma delas, como falaste, foi a Petra Kvitova, vencedora do Wimbledon no ano passado, uma das jogadoras, atualmente a terceira melhor jogadora a nível mundial, e de facto ela perdeu para uma jovem esperança norte-americana, Christina McHale, e foi surpreendente. Ela perdeu em 3 sets, fez um primeiro set muitíssimo bom, mas depois desceu de nível, cometeu imensos erros. A Kvitova tem um grande problema, que é, de facto, quando está a jogar ao seu melhor nível, é uma jogadora quase intratável. Quando o jogo dela está a funcionar, quase ninguém consegue jogar contra a Petra Kvitova, porque ela, de facto, tem um poder de fogo do fundo do corte brutal. Mas, de facto, quando as coisas não estão a funcionar, o que acontece é que ela comete dezenas e dezenas e dezenas de erros, que foi exatamente o que aconteceu contra esta jovem esperança norte-americana, a Christina McHale. Acabou eliminada, é uma grande perda para o torneio, porque a Petra Kvitova é já uma das grandes figuras do circuito WTA. Depois, a outra eliminação mais sonante é a da australiana Samantha Stosur, também uma vencedora de Grand Slam, que perdeu para a russa Nadia Petrova, e de facto também é surpreendente, ninguém esperava que a Stosur perdesse numa fase tão precoce do torneio. A Azarenka também passou à próxima fase, era um resultado de certa forma, era esperado, dado o prestígio desta jogadora, não é? Sim, era esperado. A verdade é que a Azarenka teve uma primeira ronda muitíssimo dura. Ela apenas venceu contra a Mona Bartel, uma alemã, no terceiro set e no tie-break. Mas depois dessa primeira ronda, onde de facto teve mais trabalho do que aquilo que seria esperado, ela fez uma segunda ronda muito boa, voltou ao seu melhor nível, contra uma jogadora que também já venceu Grand Slams, a Svetlana Kuznetsova, portanto uma jogadora já com credenciais firmadas, mas ela de facto fez um excelente encontro, muito sólida do fundo do corte, não cometer quase erros nenhuns, e a verdade é que já lá vão 19 encontros, 19 vitórias. Se vencer agora nos oitavos de final, são 20 encontros a ganhar. De facto, a Azarenka ainda ninguém a conseguiu vencer em 2012 e vamos ver. Para já, é a grande favorita a ganhar a Indian Wells. Outra das passagens à próxima fase, que não será certamente uma surpresa, é a passagem de Na Li. Sim, a chinesa Na Li, que vai jogar contra a Klara Zakopalova. A Na Li também, obviamente, que é uma jogadora que tem sempre de ter em conta também, como a Svetlana Kuznetsova, uma vencedora de Grand Slam, venceu Roland Garros, e, portanto, é uma jogadora que também temos de ter sempre em conta. Também destacava aqui, esta madrugada, foram os encontros que se decidiram nesta madrugada. A Caroline Wozniacki e a Ana Ivanovic venceram ambas em 2 encontros duríssimos, principalmente o da Ana Ivanovic. A Ana Ivanovic jogou quase o encontro todo com a coxa enfaixada, quase desmaiou no terceiro set, foi de facto assim um jogo muito dramático contra a Ksenia Pervak, mas acabou por ganhar. Elas defrontaram-se há 2 semanas no Dubai, na altura venceu a Caroline Wozniacki. É um encontro entre 2 ex-números mundiais, entre 2 jogadoras que já venceram a Indian Wells e tem tudo para ser um grande jogo.
Destacava também que a Ana Ivanovic, esta é a primeira vez desde março de 2011 que a Ana Ivanovic ganha um jogo no terceiro set. Ela, até aqui, desde março de 2011 até agora, só tinha ganho em 2 sets. É uma estatística impressionante e que dá um bocadinho de pensar. Marta, este torneio também tem sido afetado por um dado preocupante, um vírus que está a afetar os jogadores. Agora a última afetada foi Francesca Schiavoni, foi a última vítima. Isto também é preocupante nesta fase do torneio, o facto de podermos ter jogadores fora da prova por motivos de saúde. É muito preocupante, até porque este vírus afetou de facto muita gente, não só jogadores, como também jornalistas, pessoas que estão em Indian Wells a acompanhar o torneio, e de facto, pelo que a organização adiantou, é um vírus que se transmite pelo ar, não pela comida, como alguns jogadores disseram. O David Ferrer foi um dos jogadores que foi afetado. Ele veio dizer que desconfiava que tivesse sido do sushi, mas a organização diz que não. De facto, é um vírus que se transmite pelo ar, não tem nada a ver com a comida, mas a verdade é que já afetou quase 10 jogadores. Como tu disseste, a Francesca Schiavoni foi uma das afetadas. Ela perdeu o primeiro set contra a Lucy Safarova e depois acabou por desistir. Outros jogadores, como a Vera Zvonareva, acabaram por nem entrar em campo para jogar. E, de facto, é muito preocupante. Outro dos jogadores que foi afetado foi o Roger Federer. Ele ainda esteve em dúvida para disputar o encontro da segunda ronda, e veio dizer que de facto tem estado longe das suas filhas, das gêmeas, porque elas estão muito constipadas com esse vírus da gripe, e acabou por condicioná-lo também a ele. Muito obrigado, Marta, pela tua presença neste É Desporto. Está feita a análise do quadro feminino no BNP Paribas Open. Voltamos amanhã com mais ténis e a análise do quadro masculino, também na voz de Marta Talhão. Fica assim marcado o encontro para amanhã, à mesma hora. Até lá.